Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Direito Didático. Sou Rafael Vieira e nesta aula falaremos sobre a classificação dos atos administrativos de acordo com o critério da intervenção da vontade administrativa na formação do ato. Essa é uma das classificações mais controvertidas, razão pela qual requer muita atenção do aluno, principalmente devido à falta de rigor dos doutrinadores na escolha dos exemplos adotados. Então, vamos lá. No processo de formação do ato administrativo, pode intervir uma única ou várias manifestações de vontade da administração. O segredo é você prestar atenção, sempre, no número de órgãos ou agentes envolvidos e no número de manifestações de vontade existentes. Quando apenas um único órgão manifestar sua vontade, estaremos diante de um ato simples. Quando mais de um órgão se manifestar na formação do ato, ou seja, houver mais de uma manifestação, teremos os atos complexos. Neste caso, haverá duas ou mais manifestações de vontade. O macete para que vocês nunca mais esqueçam é prestar atenção no X da palavra complexo, que se transforma em 2 vezes de vontade. Então, haverá, no ato complexo, mais de uma manifestação de vontade. Teremos também os atos compostos. Nesse caso, há, igualmente, mais de uma manifestação, porém, há apenas uma manifestação de vontade, que é a principal, e outra manifestação acessória ou instrumental. Vamos estudar cada um desses atos. Ato simples. É aquele que decorre de um único órgão ou agente, que emite uma única manifestação de vontade. O ato simples estará completo, formado com essa única manifestação, sem depender de outros órgãos para ser considerado perfeito. Se o órgão for unipessoal, a manifestação da vontade se formalizará através de um ato simples singular. Se o órgão for colegiado, ainda que composto por vários membros, o ato corresponderá à manifestação desse único órgão colegiado, e teremos, assim, um ato simples, colegiado ou coletivo. Não importa o número de pessoas que pratica o ato internamente, mas sim a expressão da vontade, que será unitária. Vamos a um exemplo. Agência Nacional do Petróleo, ANP. De acordo com a Lei 9478, a diretoria colegiada é formada por um diretor-geral e 4 diretores, totalizando 5 membros. Quando há deliberação da diretoria colegiada, as vontades manifestadas por cada um dos 5 diretores são interna corporis e se dissolvem no processo de formação da vontade única do órgão, esta sim que se projeta no mundo jurídico como ato simples coletivo ou colegiado. Agora, um ato do diretor-geral da ANP, nomeando servidor público efetivo em um cargo em comissão, será um ato simples singular. Está entendido? Vamos ao ato complexo. É aquele cuja formação depende da manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos ou agente. A vontade final da administração exige a intervenção de mais de um órgão ou agente, cada qual com sua manifestação de vontade autônoma, independente, com conteúdo próprio, que se conjugam para a formação de um único ato, o ato complexo. Temos, então, 2 ou mais manifestações de vontade, com aparência de um único ato. Os órgãos envolvidos manifestam suas vontades quanto ao conteúdo do ato final. O ato complexo somente será considerado perfeito, concluído, formado após a manifestação de vontade do último órgão. Todas as manifestações de vontade envolvidas correspondem a elementos de existência do ato complexo, ato único, que representa a vontade final da administração. Tais vontades são homogêneas, há identidade de conteúdo e de fins.
Dessa forma, somente com a sua completa formação, ou seja, com a integração da vontade do último órgão, é que o ato único complexo entra no mundo jurídico e fica apto a sofrer impugnações e questionamentos na via administrativa e judicial. Os prazos para impugná-lo se iniciam a partir de sua existência, perfeição. Antes disso, será um ato inacabado, inexistente, imperfeito e, portanto, insuscetível de impugnação. Agora, atenção! Não confundir ato complexo com procedimento administrativo. No procedimento administrativo, há uma série encadeada de diversos atos administrativos perfeitos visando um objetivo final, que pode ser a prática de um outro ato final que finaliza o procedimento. Já o ato complexo é um ato único e não uma série encadeada de atos administrativos. É ato único que somente se aperfeiçoa e fica apto a gerar direitos e obrigações depois que todos os órgãos envolvidos manifestarem suas respectivas vontades autônomas de conteúdo próprio e homogêneas. Tá ok? Antes de tratarmos dos exemplos e das divergências doutrinárias, vamos conhecer o ato composto. É aquele cujo conteúdo resulta da manifestação de vontade de um só órgão, mas a produção de seus efeitos depende da manifestação acessória de outro órgão. Há, então, duas manifestações, uma principal, que é a manifestação de vontade, que definirá o conteúdo do ato, e outra manifestação acessória ou instrumental, que não avalia o conteúdo do ato em si, mas apenas se limita à verificação da legitimidade do ato, que já tem conteúdo próprio. O ato principal é perfeito. Ele já tem conteúdo próprio, mas depende em termos de operatividade ou execuibilidade do ato acessório. O primeiro ato já é perfeito, mas de eficácia condicionada à ratificação. Não há, nesse caso, homogeneidade de vontades, unicidade, mas apenas uma relação meramente instrumental. O ato acessório poderá ser prévio, quando sua função será autorizar a prática do ato principal, e poderá ser posterior, quando a sua função for conferir eficácia ao ato principal. Para aprofundamento do tema, perfeição, validade e eficácia dos atos administrativos, assistam a videoaula correspondente, clicando na TV Direito Didático que aparece no vídeo nesse momento. O ato acessório ou instrumental corresponderá a uma verificação, uma anuência, um visto, uma ratificação, um de acordo por parte de outro órgão ou agente, como condição de eficácia do ato principal. Essa segunda manifestação, esse segundo ato, tem natureza complementar, não cuida do conteúdo do ato principal na sua essência. Então, podemos concluir que, enquanto no ato complexo nós temos um único ato, constituído por manifestações homogêneas de vontade de órgãos diferentes, lembre-se do macete do X que vira 2 de vontade. Lá no ato composto existem dois atos, um principal e outro acessório ou instrumental. Vamos aos principais exemplos citados pela doutrina e jurisprudência. O primeiro deles, atos sujeitos a registro pelo Tribunal de Contas da União. São eles a admissão de pessoal, aposentadoria e pensões, de acordo com a Constituição. Para o Supremo Tribunal Federal, esses atos são considerados atos complexos. Vejamos. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que, sendo a aposentadoria ato complexo, que só se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas da União, o prazo decadencial da Lei 9784 de 99 tem início a partir de sua publicação.
aposentadoria do impetrante não registrada, inocorrência da decadência administrativa. Bom, para o STF, a aposentadoria, que é um dos atos sujeitos a registro pelo TCU, de acordo com o artigo 71, inciso 3 da Constituição, é um ato complexo. Dessa forma, há a necessidade para sua perfeição de duas manifestações homogêneas de vontade. A primeira, do órgão que conceder a aposentadoria, e a segunda, do TCU, que analisará a concessão para fins de registro. Ambas as manifestações consistem em elementos de existência do ato final de aposentadoria registrada pelo TCU. A partir do registro, o ato complexo final estará formado e apto a sofrer questionamentos administrativos e judiciais. Essa é a posição do STF. O prazo decadencial citado pela ministra é o de 5 anos previsto no artigo 54 da Lei 9784, para que a administração anule os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários. Esse prazo se inicia a partir da data em que foram praticados tais atos. E segundo o STF, a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro no TCU, ou seja, somente com o registro, o ato de aposentadoria é tido como formado, perfeito, existente. A partir daí se inicia a contagem do prazo de 5 anos para anulá-lo. Se, por exemplo, o registro do TCU tenha ocorrido em 15/5/2014, a anulação do ato pela administração poderá ocorrer até 15 de maio de 2019, conforme a contagem de prazo, data a data, estabelecida pela Lei 9784. Para entender sobre a contagem de prazos, segundo a sistemática da Lei 9784, clique na TV Direito Didático que aparece no vídeo nesse momento. Decorridos os 5 anos, decai o direito da administração de anulá-lo, ocorrendo o fenômeno da convalidação tácita, salvo se comprovada a má-fé. Agora, atenção! Há enorme divergência doutrinária sobre esse exemplo. Muitos doutrinadores o consideram como ato composto, já que não há homogeneidade de vontades. Defendem que o primeiro órgão tem por finalidade a inatividade do servidor, e o TCU se limita ao ato de controle da legitimidade do ato principal, tendo o ato da Corte de Contas a função apenas de tornar a eficácia provisória do ato principal em eficácia permanente. Defendem que a vontade do TCU não integra o ato concessivo. Afirmam que o TCU apenas aprecia a legalidade do ato concessivo já perfeito. Para essa corrente, o ato da Corte de Contas possui natureza jurídica meramente declaratória e não constitutiva da aposentação. De qualquer forma, tenha em mente que o STF tem seguido a corrente de Eli Lopes Meireles, entendendo ser a aposentadoria um exemplo de ato complexo. Tá ok? Vamos para o segundo exemplo. Nomeação do Procurador-Geral da República após a aprovação prévia do Senado Federal. Maria Silvia de Pietro entende como exemplo de ato composto, cujo ato principal é a nomeação pelo Presidente da República e o ato acessório a aprovação prévia do Senado, pressuposto do ato principal. Compartilham dessa posição Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Já José dos Santos Carvalho Filho e Alexandre Maza citam como exemplo de ato complexo, constituindo as duas manifestações, tanto a da Presidência da República quanto a do Senado Federal, elementos de existência do ato final. Vamos ver como ocorre na prática. O Presidente da República encaminha, através de mensagem ao Senado Federal, que é publicada no Diário Oficial da União, o nome da pessoa indicada a ocupar o cargo de Procurador-Geral da República. No Senado Federal, a indicação é apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ.
o relator emite parecer após uma análise curricular do indicado e, ao final, manifesta-se no sentido de que a CCJ possui plenas condições de arguir o indicado e, posteriormente, realizar a votação. Em seguida, o indicado é arguído pelos membros da CCJ, é a famosa sabatina. Diversas perguntas são feitas relacionadas à relevante função a ser ocupada. Após essa arguição, inicia-se a votação dos membros da CCJ. Em seguida, é emitido parecer no qual a CCJ opina pela aprovação, informando a quantidade de votos de seus membros favoráveis e contrários. A matéria segue, então, para a votação em plenário. Será aprovado se obtiver o voto da maioria absoluta dos senadores. Ocorrida a aprovação em plenário, o Senado Federal comunica ao Poder Executivo. Em seguida, o chefe do Poder Executivo publica o ato de nomeação do novo Procurador-Geral da República. Observa-se que a atuação do Senado Federal não se limita a uma anuência, um visto ou um de acordo, como atividade acessória ou instrumental do ato principal. O Senado Federal avalia qualitativamente o indicado pela Presidência da República, avalia o conteúdo do ato, avalia a escolha do Presidente da República no exercício de sua discricionariedade. O Senado se manifesta no sentido de concordar ou não com o conteúdo do futuro ato de nomeação. O Senado faz um juízo de valor quanto à indicação e emite, ao final, sua posição, que constitui elemento de existência da vontade final do poder público. Dois poderes da República manifestam suas respectivas vontades quanto à ocupação de um cargo relevante. Daí ser um ato complexo. Não é a expressão aprovação do Senado Federal que transforma o ato em composto, mas sim o papel desempenhado pela vontade do Senado Federal que torna esse exemplo um ato complexo. É bem diferente da situação típica de um ato composto, como ocorre, por exemplo, com um ato de autorização sujeito a outro ato confirmatório, como um visto, que se limita à verificação da legitimidade formal de outro ato, atuando como condição de eficácia do ato principal, que já tem conteúdo próprio. Daí ser a nomeação do Procurador-Geral da República um exemplo de ato complexo. Mas atenção, não se esqueça que há, como dito anteriormente, posição doutrinária que considera a nomeação do Procurador-Geral da República como um exemplo de ato composto. Vamos aos exercícios. O CESP sempre manteve a posição de considerar tais nomeações sujeitas à prévia aprovação do Senado como ato complexo. Vejamos. Questão do CESP de 2008. A nomeação de ministro do STF é um ato composto, pois se inicia pela escolha do presidente da República e passa pela aprovação do Senado Federal. Gabarito: errada, porque se trata, como vimos, de ato complexo. Próxima questão. CESP, ano de 2012. A nomeação de um general do Exército como ministro do Superior Tribunal Militar é caracterizada como ato complexo. Gabarito: correta. Próxima questão. CESP, ano de 2013. A nomeação do Procurador-Geral da República é um exemplo de ato administrativo composto. O gabarito oficial deu como correta a assertiva. Porém, a questão foi anulada pela banca, que teve a seguinte justificativa: há divergências de literatura no que tange ao assunto do item. Dessa forma, opta-se por sua anulação. Então, observe que a tendência do CESP sempre foi considerar tais exemplos como ato complexo. Apesar da divergência doutrinária, não anulavam essas questões. Porém, quando deram como correta a classificação de ato composto, resolveram anular por existir divergência doutrinária.
Dessa forma, caindo questão dessa natureza na prova do CESP, eu optaria por considerar a resposta correta como ato complexo, tendo em vista o histórico de gabaritos da banca. Vamos à próxima questão. CEPERJ, ano de 2013. Após a aprovação em concurso público, o servidor tício é nomeado pelo governador do estado e tem sua posse designada para 30 dias após, perante o diretor do órgão onde irá exercer suas atividades. Esse ato é considerado, gabarito, letra C, complexo. Bom, pessoal, há também divergência doutrinária quanto ao assunto investidura em cargo público. A banca utilizou a posição de Eli Lopes Meireles, para o qual a investidura em cargo público é ato complexo. A crítica que se faz a esse posicionamento é que, como vimos nesta aula, o ato complexo só pode ser impugnado depois que se aperfeiçoar, e isso acontece com a última manifestação de vontade necessária à sua formação. Atualmente, é possível impugnar, tanto administrativa quanto judicialmente, de forma isolada, a homologação do concurso, o ato de nomeação e o ato de posse. Então, há quem entenda se tratar de procedimento administrativo, ou seja, uma sequência de atos perfeitos pré-ordenados que precedem o ato final de provimento. Tá ok? Vamos à próxima questão. CESP, ano de 2008. Os atos administrativos compostos são os que resultam da manifestação de 2 ou mais órgãos, correto até aqui, cujas vontades se fundem para um único ato. Aí que está o erro. Gabarito da questão, errada. A questão fala de ato complexo, vontades homogêneas que se fundem para um único ato. E para finalizar, próxima questão. CESP, ano de 2008. Ao ato administrativo cuja prática dependa de vontade única de um órgão da administração, mas cuja execuibilidade dependa da verificação de outro órgão, dá-se o nome de ato administrativo composto. Gabarito, correta. Perfeita a definição de ato composto. É isso, meus amigos. Essa foi mais uma aula de Direito Didático. Sou o Rafael Vieira. Desejo a todos um ótimo estudo e sucesso nas provas. Caso tenham gostado, compartilhem, curtam e ajudem no crescimento do canal. Um grande abraço a todos vocês.